A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. Eu queria aqui estar fazendo uma live esta tarde, porque o Senhor tem me incomodado, o Espírito Santo tem me incomodado para trazer essa live. Então eu resolvi trazer essa live, para que Deus possa estar abençoando a minha vida e a sua. Meus irmãos, o Senhor tem me incomodado esta tarde para me trazer essa live aqui para o meu e seu coração, e nós vamos usar o texto base que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. E qual que é o tema que o Senhor colocou no meu coração para estar aqui abordando? A disputa no meio do povo de Deus. Amém? Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que entrar nessa live e assisti-la ao vivo. Deixe seus comentários, ative o sininho, depois eu vou estar pondo lá no YouTube, aí eu espero que você vá lá, que você compartilhe essa live com alguém. E quem entrar no YouTube, Pastor Juliano Silva Oficial, vai lá, dê um like, ative o sininho, que Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida e nós vamos estar propagando o Evangelho. Amém? Meus irmãos, eu quero usar o texto base de 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim: E eu, irmão, o apóstolo Paulo falando, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos de Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura vocês não são carnais? Ele fez uma pergunta. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui, muito sério. Esse tema, a disputa no meio do povo de Deus. Vamos pegar este capítulo da carta em 1 Coríntios, que o próprio apóstolo Paulo enviou a essa igreja, que foi edificada por ele. Ele começa a mandar esta carta para a igreja. E se nós vemos nos primeiros capítulos, ele começa a falar de todos os dons que foi derramado sobre aquela igreja. Irmãos, aquela igreja era uma igreja que continha todos os dons espirituais. Revelação, ensino da palavra, cura, maravilhas, dons de línguas, interpretação de línguas, dom de maravilhas, todos os dons foram derramados na igreja de Corinto. Então, a princípio,
ela é uma igreja abençoadíssima. Porque hoje, o que muita gente faz? Muitas pessoas ficam correndo atrás de igrejas ou atrás de pessoas que têm esse dom, ou algum dom desse específico. Mas ali, eles não precisavam sair dali e ir atrás desses dons ou em qualquer outro lugar. Porque ali, pela busca, pelos ensinamentos de Paulo, por tudo, a igreja foi agraciada por Jesus e através do Espírito Santo para o derramamento dos dons daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui no capítulo 3, que infelizmente ele tinha que tocar num certo assunto que estava ocorrendo dentro dessa igreja. Ele estava falando da disputa. Estava começando a ter uma grande disputa na igreja de Corinto. Porque quem pregava achava que era maior do que quem revelava. Quem revelava se achava melhor do que quem tinha o dom de interpretação de língua. Quem tinha o dom de interpretação de língua se achava melhor do que quem tinha os dons de interpretar sonhos. Então, assim sucessivamente. Quem tinha o dom de maravilha, que Deus usava para curar de enfermidades já diagnosticadas impossíveis, ele se achava, maior que todos. Mas eu acho muito lindo isso, porque o apóstolo Paulo começa a falar para eles: olha, eu fundei esta igreja aí, eu ensinei a vocês, e quando ele fala que ele ensinou eles desde criança com leite, ele está falando assim que ele ensinou os princípios básicos do evangelho. E ele falou que ele não pôde ensinar coisas maiores, porque eles ainda, por mais que ele ensinou, eles eram carnais, eles não eram espirituais. Olha para você ver, eles tinham recebido todos os dons espirituais, mas eram carnais. Aí quando ele fala isso, que eles eram carnais, ele traz por que dele chegar a esta conclusão. Porque ele fala assim, porque está havendo entre vocês dissensões, ou seja, disputas, brigas. Porque ao momento que vocês começam a fazer grupos entre si, e depois trazer nesse grupo alguém a ser seguido, e colocando ele acima de Jesus, vocês não são realmente carnais? Meninos? Imaturos? E ele começa a falar algo que eu fico maravilhado. O apóstolo Paulo começa a falar assim, porque eu edifiquei a igreja, Apolo está regando, ou seja, está dando continuidade, e Pedro, quando eles começam por Pedro, porque Pedro é aquele que andou com Jesus. Pedro é o fundador da igreja judaica, a igreja primitiva, lá em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, ele é fundador das igrejas gentios, aquele povo que não é judeu, mas que o evangelho chegou até ele e chegou até nós. Por isso que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, que somos nós, e Pedro, apóstolo dos judeus. Mas quando Paulo fala, quem somos nós? Eu fundei a igreja, mas Apolo está dando continuidade no desenvolvimento, no ensinamento, na pregação. E quem faz todas as coisas não é nem eu, não é nem Apolo, e principalmente Pedro, é Jesus. É ele que é a pedra fundamental da igreja. Nenhum de nós somos nada a não ser administradores daquilo que já foi fundado, que é a igreja de Cristo. Então ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Ele fala também, será que nós somos maiores que Jesus? Ou será que Jesus agora está repartido
Ele falou: não, todos nós somos edificadores da igreja de Cristo na terra. Então, eles estavam buscando discussões e estavam disputando quem fazia mais que o outro, qual grupo que era maior que o outro. Mas eu acho muito interessante que quando Paulo ele escreve para eles, ele se coloca a igualdade total. Ele quis dizer, aí não tem ninguém maior que ninguém, eu não sou maior que ninguém, Apolo não é maior que ninguém e Pedro não é maior que ninguém. O maior na igreja se chama Jesus, porque é ele que dá o crescimento. Ele é o verdadeiro edificador da igreja. E outra coisa, os dons foram derramados em nós para edificar a igreja, não para separar. Todos os dons que é derramado em nossa vida, pela misericórdia e a graça de Deus, tem que ser usado para edificar, para corrigir, para instruir, para direcionar a igreja até Cristo. Meus irmãos, isso está tendo hoje, infelizmente, no meio do povo cristão, e isso não é de antigamente, é hoje também. Quantas pessoas batem no peito e falam: se não me convidarem, o fogo não cai, porque eu prego muito. Se eu não orar, aquela igreja ou aquelas pessoas não param de pé. Intercessores. Se eu não for lá e colocar a mão em alguém, não vai ser expelido câncer, não vai acontecer nada. Porque se eu não for, então esse dom será cessado. Se eu não for cantar, o povo não vai abrir o coração para que a palavra venha. Então, cada dom que é dado é para edificação do corpo de Cristo. Mas tem muita gente usando isso para querer se autopromover. Pessoas usando de maldade com a palavra de Deus. Em vez de extrair do texto aquilo realmente que ele quer dizer, eles tentam impor ao texto o seu próprio pensamento, a sua própria visão, e isso está errado. Isso está errado. A gente tem que fazer a exegese do texto, né? A gente tem que trazer realmente aquilo que o texto está falando para a minha vida e para a sua e para repartir. Então aqui nós já estamos vendo que umas pessoas que vivem brigando ou vivem se autopromovendo, querendo ser melhor que qualquer outro por causa do seu dom, eu quero dizer que todos os dons derramados a alguém é grande diante de Deus. E esse dom sozinho não vai evoluir, porque Deus deu os dons à igreja. A igreja é para a edificação do corpo de Cristo. E tem gente que fala: não, eu não preciso, eu sozinho sou igreja. Se a própria Bíblia fala que cada um de nós somos membro de um corpo que é Cristo, e o que Jesus nos mostrou uma vez, quando eles perguntaram para ele quem era maior no reino, e ele pega e começa a falar que o maior de todos era Deus, e eles achavam e falavam, e realmente Jesus é Deus, mas eles fazendo aquelas comparações e querendo começar com esse tipo de conversa que está aqui na igreja de Corinto, ele pega uma bacia de água, senta os 12 e começa a lavar os pés deles, mostrando para eles: eu não sou maior que vocês e vocês não é maior que eu. Todos estamos para a edificação do reino na terra. Então, é uma conclusão que eu venho chegando. Aonde há disputa por quem prega mais, por quem fala mais, por quem faz mais, a igreja não vai chegar a lugar nenhum. E a igreja de Corinto, ela era uma igreja cheia dos dons espirituais, porque eles buscaram esses dons. O apóstolo Paulo trouxe os fundamentos para eles.
Só que eles pararam naquele fundamento. Eles, em vez de se aprofundar, não só nos princípios de Deus, né? Como a sua santidade, a sua soberania, o teu poder, o teu amor, mas também em como ser uma pessoa subordinada a Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós não somos livres para fazer o que quisermos. Porque quando Jesus Cristo vem dizendo que o reino chegou para nós nos arrependermos, nós temos que esmiuçar a palavra. Porque se há um reino, então há um rei, correto? Se há um rei, há súditos. Se há um rei, há normas, há regras, há princípios, há ordenanças que não podem ser quebradas, há punições. Nós temos que pegar a conjuntura do reino e trazer para o reino de Cristo aqui na terra e para aquilo que foi nos ensinado. A base do seu reinado é santidade, amor, justiça e verdade. A base que Deus odeia e pune no teu reino: mentira, inveja, briga, divisão. Ele odeia isso tudo. E o que acontece no reino quando é quebrado uma lei e uma regra dele? Ele é punido. Então no reino de Deus é a mesma coisa. Porque não é Deus que queria punir, mas é a pessoa quebrando os princípios é que vai sofrer as punições. Então eu e você não somos nada. Não somos nada. Nós simplesmente fomos chamados para algo e temos que exercer aquilo, primeiramente com amor, porque o verdadeiro dono de tudo isso, ele nos amou, ele teve misericórdia da nossa vida. Nós éramos rebeldes, merecedores do inferno, maus. O Espírito Santo entrou na nossa vida e nos moldou conforme e acordo a este reino, nos fez transformarmos em pessoas melhores, tem nos santificado, tem nos livrado do pecado, porque o cristão que vive na prática do pecado, ele não é cristão, porque um dos princípios que o Espírito Santo age em nós é limpar nós de toda maldade, de todo pecado. Jesus disse: deixando para trás todo embaraço e o pecado que tão próximo nos rodeia, prossigamos para o alvo. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar essa mensagem aqui. Com disputa não virá avivamento. Com disputa a igreja não cresce. Com disputa o reino não avança. E com falta de princípios deste reino, muitas pessoas não querem aceitar este reino, porque Jesus disse que nós somos como uma candeia. O que é uma candeia? É como se fosse um abajur, que se nós catarmos essa abajur e colocarmos debaixo de algo, ou de uma cama, ou de um cobertor, ele vai iluminar só aquele pedacinho, mas o resto tudo vai ficar escuro. Mas Jesus disse que essa candeia tem que ser colocada no alto. Ele coloca no alto, para que ilumina todos. Então eu e você, quando somos chamados por Cristo, por este reino, ele derrama em nós a sua luz, a sua glória, e nos dá dons. Ele nos coloca no alto para sermos observados por todos, porque a luz, quando ela chega, as trevas somem. Mas Jesus disse que se a nossa luz for trevas, grande trevas seremos. Aí entra, quando eu falo isso, pessoa que se diz luz, mas se prostitui. Pessoas que se diz luz, mas é falsos pastores, falsos mestres, fazem tudo somente para o seu próprio interesse, para o teu próprio achismo, para achar que aquilo é certo, aquilo é... Quem sabe aquilo é errado? Voltou.
tinha caído. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tipo de evangelho que nós conhecemos. Nós temos que entender que tipo de princípios foi nos ensinado. Nós temos que entender que tipo de ensinamento nós estamos tendo por pessoas. Pessoas que odeiam a igreja, pessoas que não acreditam na totalidade da palavra de Deus, pessoas que não acreditam em santidade mais, pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, pessoas só prometendo bonanças, bênçãos, maravilhas, glória eterna nessa terra. Mas a Bíblia diz que se nós esperarmos de Cristo somente para este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus disse que vai vir buscar a igreja. Jesus disse que veio para salvar o que estava se perdido. Jesus disse antes de subir ao céu, em Atos dos Apóstolos, que ele estava indo, mas do mesmo jeito que ele estava indo, ele iria um dia voltar e buscar a igreja, o povo lavado e remido pelo teu sangue. Então é algo de se pensar. É algo de se pensar. Agora, pessoas que deturpam a palavra de Deus, querendo fazer a palavra, extrair da palavra aquilo que ele acha, ele está muito enganado. Nós temos que realmente extrair do texto aquilo que ele quer nos revelar. Não é o meu achismo. É o que o texto está revelando para nós. Nós temos que ser fiel ao texto. Nós temos que ser fiel àquilo que o texto está querendo dizer. Nós temos que ser fiel qual que é o princípio do reino de Deus. Que todos os profetas, Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas maiores, os profetas menores, os juízes, os reis, todos do Antigo Testamento falaram a mesma coisa, salvação. E Jesus aparece no cenário depois de 400 anos, Deus não respondeu o homem, começa João Batista a aparecer, pregando a continuação do Evangelho, porque o Evangelho estava em oculto, era sombra, Jesus era sombra no Antigo Testamento, porque estava por vir. E quando nós falamos de sombra, então ainda não tinha sido revelado qual era a totalidade daqueles procedimentos, daqueles processos, tudo aquilo que Deus foi fazendo, porque o processo de Deus no mundo, ele é gradativo. Deus foi revelando em tempos, anos, eras, quem ele era, em gerações. E agora foi dado toda a revelação, que é Jesus. Porque João Batista chegou pregando a mesma coisa, arrependimento. E depois Jesus continua, arrependei-vos. E os apóstolos deram continuidade. Então não há evangelho sem arrependimento, não há evangelho sem abandono, e não há evangelho sem nascer de novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas, ou seja, quem você era passou. Agora você é uma pessoa nova. Então aí ele fala, por isso, quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. Irmão, ele está falando da nova criatura. Da nova pessoa. Porque a antiga fazia essas coisas. O Adão fazia essas coisas, mas o novo Adão, que é Jesus, ele nunca praticou essas coisas. Então, qual Adão que você é? Você quer ser o Adão Jesus Cristo ou o Adão caído? O caído continuará sem salvação, mas o renovado, que é em Jesus, terá a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então não adianta terem briga, e não adianta não gostarem da palavra, porque a Bíblia diz, aqui na própria Bíblia está escrito, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos trazer a verdade, para nos caminhar e nos instruir a ser verdadeiros homens de Deus. Amém?
Então fica com essa palavra para o teu coração. Espero que você que depois vê essa live, que você compartilhe ela, né? Se você puder, dá um joinha aí, ou dá um comentário aí, que eu estarei respondendo. E para você que ainda não entrou no meu canal, se chama Pastor Juliano Silva Oficial, que está lá no YouTube. Amém? Instagram, Pastor Juliano Silva Oficial. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês que hoje é sábado, hoje é o último dia da campanha, na Igreja Rendido Estou, Rua Monte Santo 372, no Jardim Primavera. A partir das 19h30 será o término da nossa campanha, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Você é o nosso convidado. Se você quiser comparecer nesse último dia de campanha, uma campanha que não está te oferecendo coisas materiais, mas uma campanha que está te chamando a buscar uma vida espiritual diante de Deus, um novo nascimento, uma vida nova com Deus, que eu te garanto que não será uma vida somente de vitórias, não será uma vida somente de bonanças, como muitos estão pregando, porque o Evangelho tem, meus irmãos, as vitórias, mas também tem as derrotas. Nós somos seres humanos, mas o apóstolo Paulo fala claramente isso aí na igreja de Corinto, que ele já aprendeu a ter tudo, me perdoa, no 1 Timóteo e 2 Timóteo também, ele dá uma palavra sobre isso, que hoje ele sabe viver na bonança, na pobreza, ou na mediocridade, no ter, de não ter. Ele falou que todas as coisas hoje ele sabe viver, mas em todas elas, Cristo fortalece ele. Amém? Então, apareça se você puder na igreja, vá, leva alguém, amém? Que Deus tenha uma grande palavra para o nosso coração esta noite, como tem trazido esses dias todos, e amanhã será a Santa Ceia do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, fica com Deus, e até a próxima.